Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Natureza ao Cubo. Eu sou o professor Kevin, junto com o professor Piauí e o professor Rafael, nós vamos ajudar você a gabaritar a ciência da natureza no vestibular. Fica agora com uma resolução completa para o país. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar para ficar atento aí às novidades. Até mais! Fala, meus queridos, beleza? Seja bem-vindo aí à nossa resolução do PAS Subprograma 2017. Prova aplicada lá em 2018, tá bom, gente? Então, sempre lembrar disso, tá? O caderno que a gente vai seguir aqui vai ser o caderno Apolo. Então, fiquem aí apostos aí e vamos embora, viu, gente? Ó, jovens, o primeiro bloquinho de itens que traz aí pra gente é justamente um texto sobre zoologia, tá? Então já começa aí caindo, que é uma das coisas que é rotineiro no PAS, né? No PAS cai muita zoologia, então quase sempre cai zoologia, então não é surpresa para ninguém. Ele fala assim, ó, o mapeamento global dos répteis, que inclui mais de 10 mil espécies de serpentes, lagartos e quelônios, acaba de ser concluído por um grupo de 39 cientistas de todo o mundo. O levantamento, combinado com os dados de 5 mil espécies de mamíferos, 10 mil de aves, 6 mil de anfíbios, completa a síntese global que indica a distribuição das espécies de animais vertebrados no planeta e indica áreas prioritárias para a conservação. O padrão de distribuição das serpentes é semelhante ao de aves e de mamíferos e anfíbios, ou seja, eles se concentram principalmente em áreas de floresta tropical, como a Mata Atlântica e a floresta amazônica no Brasil. No entanto, a maior concentração de lagartos está em zonas áridas e de clima mais seco, como o deserto australiano. No Brasil, a maior ocorrência de répteis está na Caatinga e, em menor grau, no Cerrado. Como não havia grande diversidade de outros grupos de animais, essas áreas não eram prioritárias sob o ponto de vista de conservação. Com o mapeamento foi possível identificar espécies de lagartos e mostrar a importância da preservação dessas regiões. No Cerrado, por exemplo, o cultivo de soja tem destruído grandes extensões de vegetação nativa e que pode comprometer a fauna. Futuramente, a lista permitirá que diversos tomadores de decisão, dentre países a pessoas, passando por organizações não governamentais e empresas, possam compreender melhor a biodiversidade em suas vizinhanças, reconhecer sua importância e, crucialmente, agir em prol da sua conservação. Então, textinho meio basicão aí, queridos, né, só contextualizando um pouco a parte de répteis, a parte de cerrado, a parte de conservação, a parte de biodiversidade, que acaba sendo de suma importância para a sua prova. No item 51, ele fala assim, ó, para sobreviver nas regiões áridas com escassez de águas, os lagartos acumulam ácido úrico como reserva hídrica. Tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Por quê? Ácido úrico nunca será uma reserva hídrica. E sim, queridos, toda vez que a gente pensar em ácido úrico, a gente vai pensar em uma excreta nitrogenada. De fato, o ácido úrico é uma excreta nitrogenada que permite com que os indivíduos eles consigam economizar a água, tendo em vista que ele é pouco tóxico e pouco solúvel em água. Então, o indivíduo que excreta ácido úrico, ele excreta sem necessidade de água para essa excreção. Diferente, por exemplo, da gente. Nós somos animais ureotélicos, ou seja, nós excretamos ureia. E a ureia, ela é mais ou menos tóxica, vamos dizer assim, e mais ou menos solúvel, o que faz com que a gente necessite jogar a água para fora para solubilizar essa ureia, senão para a gente faz mal. Então a gente precisa excretar água, o que do ponto de vista numa vida terrestre não é o mais interessante, porque a gente é dependente de beber água toda hora, por exemplo, por conta desse fenômeno, tá? Mas nada comparado com a amônia, né, gente? Então lembra que a amônia é o excreta nitrogenada mais tóxica que eu tenho e mais solúvel em água que eu tenho. Então, evidentemente que os indivíduos que excretam amônia, eles acabam, né, tendo que excretar numa grande quantidade de água. Por exemplo, os peixes ósseos são caras que são amoniotéricos e eles necessitam de uma quantidade de água gigantesca para conseguir realizar essa excreção, tá? Só para a gente revisar, animais ureotéricos, nós temos tanto a gente, tá, mamífero, como também nós temos os anfíbios e os peixes cartilaginosos. Vale lembrar que o anfíbio é só na fase adulta. A fase larval do anfíbio, ela excreta amônia, igual aos peixes ósseos, certo? E os animais que excretam ácido úrico são justamente as aves e os répteis, tá? Que é os lagartos aí que eles falam. Então, item errado por conta dessa palavrinha aqui, queridos. Por conta dele falar que
eu tenho o ácido úrico como uma reserva, não é reserva. Beleza? 52. A vantagem evolutiva da reprodução de anfíbios, e répteis na água em áreas úmidas de florestas tropicais se deve ao surgimento do ovo amniótico. Aí a gente já pode marcar errado. Por quê? O ovo amniótico, queridos, ele vai surgir apenas nas minhas aves e mamíferos e répteis, tá? Então, toda vez que a gente pensar em ovo amniótico, você sempre vai pensar no surgimento aí do grupo dos amoniotélicos, que é exatamente o grupo em que a gente se insere. Então, ovo amniótico em anfíbio não rola, certo? Quem que tem ovo amniótico? Ave, mamífero e réptil. O ovo amniótico é o que tem o saco amniótico, a bolsa amniótica, e isso permite com que o embrião se torne, ou fique pelo menos, hidratado, certo? Então, sempre quando a gente pensar no ovo amniótico, vai pensar no ovo mais hidratado possível, por conta, né, desse saco cheio de água. Não sei se você tiver a oportunidade de ver uma mulher entrando em trabalho de parto, mas um dos primeiros sinais é o rompimento da bolsa, que é exatamente onde esse líquido amniótico se encontra. Tanto que a mulher, ela fica toda molhada, justamente que a bolsa rompe, e aí pelo canal vaginal ali vai sair basicamente um monte de água de uma vez só, certo? Então isso que significa romper a bolsa aí, tá? Amniótica. Além disso, queridos, junto com os ovos amnióticos, surgem ovos também que possuem alantoide, que é aquela estrutura que serve para trocar gás com o ambiente gasoso, além de ser uma estrutura de guardar excretas. E também vai surgir a casca, que apesar de nos mamíferos deixar de existir, tirando, né, o ornitorrinco ali, né, que são os prototérios, mas os metatérios e os eutérios, eles não têm casca no ovo, certo? Mas os répteis, as aves e os prototérios, eles acabam tendo essa casquinha no ovo, tá? Então, item errado por conta disso. Esqueci de colocar aqui, ó, mas errado a primeira por conta de reserva hídrica e errado a segunda por conta do ovo amniótico. Mas ainda tem outro erro na questão, viu, gente? Se você não pegou esse erro aqui, você pode pegar esse aqui, ó, desenvolvimento direto. Lembra que o anfíbio, ele tem o estágio larval, tá? Então, se ele tem estágio larval, o anfíbio não é direto, o anfíbio é indireto. Então, nós temos dois erros na mesma questão, duas chances, né, de você acertar essa questãozinha aí, viu? Bora, queridos. Ó, aqui na 53 ele fala assim, ó, de acordo com o texto, ainda o mesmo texto, tá? A maior recorrência de répteis no Brasil está na Caatinga e no Cerrado. Para sobreviverem ao clima e à temperatura desses biomas, os répteis desenvolveram no processo evolutivo peculiaridades morfológicas e fisiológicas. Morfológicas e fisiológicas. Entre as características peculiares desse grupo de animais está a presença de, vamos lá, queridos, características que são próprias dos répteis, tá? Glândula de Mull que deixa a pele umedecida e lubrificada. De jeito nenhum, tá, gente? Quem tem pele umedecida e lubrificada são, por exemplo, os anfíbios. Eles têm esse tipo de pele. Se a gente pensar, a pele do jacaré ali, ela é um pouco mais seca. A pele do lagarto também, ela é um pouco mais seca, um pouco mais escamosa, tá? Então, item completamente errado por conta disso. A pele do réptil, ela é queratinizada, que é justamente a mesma estrutura que a gente tem na nossa pele, né? É uma estrutura que ela é impermeável e por ser impermeável, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba não acumulando água. Então, na verdade, a escama ali do réptil, ela não vai ser uma escama umedecida, ela vai ser uma escama seca. E por isso, item errado, certo? Não é lubrificada. B. Glândulas sudoríparas que auxiliam a manutenção da temperatura corporal. Gente, se a gente pensar, o réptil ele é um animal de sangue frio, ele é um animal ectotérmico. Então, por ser um animal ectotérmico, ele não consegue manter a temperatura corporal. Isso não existe, certo? Quem mantém a temperatura corporal, ou seja, animais endotérmicos, são exatamente as aves e os mamíferos. Então, esses dois grupos, eles conseguem ter a manutenção da temperatura corporal. Porém, o réptil não. Então, item errado. C. Pele recoberta por escamas de origem ectodérmica, desculpa. Isso é verdade, tá, gente? Então, a origem ectodérmica, que é a mesma origem, por exemplo, da nossa epiderme, legal? No réptil vai formando essas escamas externas dele queratinosa, o que faz com que, né, ele perca pouquíssima água pela
parte epidérmica, né? Pela parte externa, pela essa parte escamosa. Então isso confere também uma economia da água. Então a gente já marcaria essa C como resposta, tá? D. Sistema digestório completo terminado pelo ânus que se encontra após o intestino grosso do animal. Isso acontece no réptil, tá, gente? Então o réptil realmente tem isso, porém não é uma característica peculiar dele, tá? Então o sistema digestório completo, ele surge, né, desde lá de nematelmintos que a gente tem um sistema digestório completo. Então, que tem boca e ânus. Então, assim, isso não é uma novidade evolutiva e muito menos uma peculiaridade dos répteis. Por isso, a resposta certa, letra C. De boa? Vamos lá. Queridinhos, próxima questão era uma questão que fala sobre o cerrado. Tá? A gente vai precisar do texto para fazer algumas questões, então vamos dar uma lidinha nele. Ele fala assim, ó, a vegetação do cerrado é influenciada pelas características do solo e do clima e pelo fogo. O excesso de alumínio e a alta acidez do solo diminui a disponibilidade de nutrientes às plantas, tornando-os tóxicos para as plantas não adaptadas. Após a passagem do fogo, os tecidos vegetais mais tenros, como folhas e gemas, sofrem necrose e morrem. As gemas que ficam nas extremidades dos ramos e galhos são substituídas por gemas internas que nascem em outros locais do galho, quebrando a linearidade do crescimento. Quando a frequência do fogo é muito elevada, devido a queimadas constantes, a parte da área da planta pode não se desenvolver e a planta pode se tornar-se uma planta anã, que é uma planta que não cresce muito. Basicamente é isso. Com duas estações bem marcadas, sazonalidade, o clima tem efeitos sobre a disponibilidade de nutrientes do solo e a toxicidade do solo. Para quem não se lembra, nós temos o clima tropical sazonal, né? Então a gente tem duas estações muito bem definidas, que é um verão extremamente chuvoso, extremamente úmido e o inverno extremamente seco. O solo com baixa umidade se torna mais ácido e a disponibilidade de nutrientes diminui. Por quê? Porque os nutrientes não ficam dissolvidos na água, o que influencia o crescimento das plantas. Então, a combinação entre sazonalidade climática e deficiência nutricional dos solos e ocorrência do fogo determina características da vegetação do cerrado. Perfeito, né, queridos? Então, é um texto muito bom e o texto, inclusive, que te ensina muito sobre o cerrado ali, né? Ele fala sobre várias estruturas interessantes, vocês aprenderam lá no primeiro ano, quando vocês falam do bioma cerrado. Na 67 ele faz o seguinte, também conhecidas como colênquimas, as gemas estão situadas nos caules, nas raízes e nas folhas das plantas do cerrado. Meus jovens, cuidado, colênquima é um tecido de sustentação vegetal. É um tipo de tecido vivo de sustentação que traz flexibilidade para a estrutura. Esclerênquima é o contrário, né? É um tecido morto de sustentação que traz rigidez. Mas esses tecidos são de sustentação. Lá nas gemas eu tenho tecidos de crescimento, que é o que nós chamamos de meristemas ou tecidos meristemáticos, certo? Então, por isso esse item está incorreto, esse item está errado. Colênquima é um tecido de sustentação. Para a produção de commodities nas áreas de cerrados, são empregadas soluções tecnológicas que vão da correção dos solos ácidos ao uso de semente modificada geneticamente e a utilização excessiva de agrotóxicos, o que tem causado contaminação dos solos e das águas subterrâneas e superficiais e a redução ou a perda de biodiversidade das áreas de cerrado preservado. Queridos, o que acontece? No momento que eu coloco agrotóxico no solo, né, você acaba fazendo o quê? Você acaba matando mato. Muitos dos agrotóxicos que os caras colocam são herbicidas, e esses herbicidas eles vão matar esse mato. Para um vegetal ser resistente ao herbicida, a gente precisa modificar ele geneticamente, tá? Porque o herbicida serve para matar o vegetal, certo? Então, por exemplo, a soja transgênica, a maioria delas vai ser resistente a glifosato, que é um dos herbicidas utilizados aí na agricultura. O grande problema é, no momento em que eu coloco o herbicida no solo, esse herbicida que fica no solo, com a chuva, ele vai penetrando no solo e chegando até as águas que são subterrâneas ou chamadas de lençol freático. Além disso, a lixiviação desse solo também vai promover justamente esse acúmulo desse agrotóxico dentro da região aquática. Então isso realmente, queridos, traz um impacto ecológico muito grande aí dentro do cerrado, certo? E isso, claro, que pode, né, impactar na redução ou perda da biodiversidade? Claro, certo? Entendeu? Então, item completamente correto aí pra gente, certo? Queridos, 69.
A principal característica das árvores do cerrado é a presença de estróbilos masculinos e femininos. Quando a gente fala isso, estróbilo, vale lembrar que é a mesma coisa que pinha, é uma estrutura de gimnosperma. Se ele é uma estrutura de gimnosperma, isso significa, queridos, que esse estróbilo ele é característico de pinheiros, é característico de eucaliptos, por exemplo, certo? É característico desse tipo de vegetal. E quando a gente olha o cerrado, esse não é a vegetação típica do cerrado. A vegetação típica do cerrado, ela produz flores, ela produz frutos, certo? Elas são gramíneas e todos esses indivíduos, eles são angiospermas. Então, a gente não pode falar que a principal característica das árvores do cerrado é a presença de estróbilo. Não, porque não é a maioria deles que são gimnospermas. É diferente se eu tivesse, sei lá, uma floresta ou uma mata de araucária. Pô, na mata de araucária, a principal característica é ter araucárias, que é um tipo de gimnosperma. Então, lá na mata de araucária, por exemplo, tem como principal característica ter plantas com estróbilos femininos e masculinos. Entendeu a lógica? Então, mas lá na mata de araucária, aqui no cerrado, não. Então, item errado. Certinho? Queridos, ainda sobre esse texto, o cara fala assim, ó, uma das razões para a ocorrência de plantas anãs no cerrado é o fato de as queimadas frequentes afetarem as gemas apicais. Essa questão é inteiramente interpretação de texto. Olha essa frase aqui, ó. Daqui até aqui. Quando a frequência de fogo é muito elevada devido a queimadas constantes, parte da área da planta pode não se desenvolver e a planta pode se tornar uma planta anã. Que parte dessa planta que não se desenvolve, queridos? Justamente o que? A parte de gemas apicais. Então, item corretíssimo, certo? Entendemos a lógica? Então, só pela ideia que o texto traz, ele te fala desde o início, falando das gemas como áreas de crescimento, certo? Então, aqui, ó, após a passagem do fogo, os tecidos vegetais mais tenos, como folhas e gemas, sofrem necrose e morrem. Pronto. As gemas ficam nas extremidades, enfim, aí ele fala sobre a função da gema. Então, por interpretação de texto, interpretação desse parágrafo como um todo, você consegue achar essa resposta, tá? Nem precisaria saber muita coisa de botânica aqui. 7.2, ainda sobre o mesmo texto. As raízes mais comuns dos cerrados são as aéreas, em especiais as raízes dos tipos pneumatófilas e as raízes escórias. Querido, se a gente pensar, as plantas do cerrado têm raiz profunda. Então, como é que vai ser aérea? Porra, né? Não dá para marcar esse item como certo. Concorda comigo? Raiz aérea é aquela que está para fora do solo. Então, não faz muito sentido as plantas do cerrado que têm raiz profunda ter essa raiz para fora do solo. Além disso, raízes respiratórias e escórias, elas são comuns de áreas que têm mais água, de áreas alagadas, tá? Isso ajuda o vegetal a respirar numa área alagada ou até mesmo, queridos, não cair, não tombar nessa área alagada. Então, item completamente errado, não tem muito a ver com o cerrado. Os altos índices de alumínio e acidez no solo são os principais causas da pouca diversificação de espécies de vegetais no cerrado, que é o bioma de formação savânica com poucas árvores e raras espécies frutíferas. Queridos, lembra que a biodiversidade do cerrado é alta. Então, como é que você fala que há pouca biodiversidade? A gente não pode errar esse item, queridos. A gente vive no cerrado, certo? E por a gente viver aqui, a gente não pode simplesmente, né, aceitar esse tipo de coisa. Além disso, lá no item passado, a gente acabou de falar que as plantas cerradas são de grande parte o quê? Grande parte angiosperma. Então você vai ter diversas árvores que são frutíferas. Legal? Então, item completamente errado esse item, fala um monte de besteira, tá? Não dá para marcar certo esse item, não dá para errar esse item você que vive aqui no Cerrado, tá bom? 7.4. A expansão da fronteira agrícola em conjunto com incentivos governamentais à produção de commodities tem representado grave ameaça à preservação e à existência do cerrado. Até aqui correto, tá, gente? Então, quando a gente tem uma expansão da fronteira agrícola, você acaba desmatando, degradando mais áreas nativas e, por essa razão, você também acaba tendo um problema em relação à conservação do bioma. A permissão de desmatamento maior nas áreas desse bioma, aqui no bioma da Amazônia, reflete uma equivocada noção de que o cerrado tem menor importância que os outros biomas. Queridos, esse item está completamente correto. Isso é uma coisa muito discutida sobre cerrados, tá?
Por qual razão? Isso aqui talvez a geografia também ela explique, ela converse com vocês sobre isso, tá? Mas o que acontece, jovens? No momento em que o cerrado ele tem essa vegetação savânica, essa vegetação com mais gramíneas, né, cheio de mato, o pessoal pensa assim, pô, é mato mesmo, eu vou tirar mato e vou plantar soja. E esquece que o cerrado ele tem uma grande importância ecológica, tanto na biodiversidade de várias espécies, como também na composição de nascentes. O cerrado é a grande caixa d'água do Brasil, né, gente? Então, basicamente, todo o rio nasce aqui, certo? Então, a degradação do cerrado ela tem um impacto extremamente negativo. E realmente a gente tem essa visão de vamos conservar a floresta amazônica, que tem toda aquela vegetação arbórea alta, mas o cerrado, que tem essas árvores tortas, que é super seco, que parte do ano, né, os vegetais secam e basicamente todo mundo morre, é tranquilo de desmatar. Então a gente tem muito essa visão aí na sociedade e por essa razão o cerrado hoje é um dos biomas mais degradados do Brasil, certo? Então assim, depois da Mata Atlântica, o cerrado aparece aí como um dos grandes biomas degradados. Então a gente precisa realmente cuidar e esse item é muito interessante porque ele põe em xeque justamente essa compreensão legal do cerrado como um bioma importante do Brasil, o que para a gente que vive no cerrado é de suma importância. Então, item super correto, tá? Queridos, próximo bloco de itens legal é um bloco que ele traz ali, né, uma questãozinha que foi anulada, tá? Então a gente vai discutir o porquê que essa questão aqui foi anulada e traz uma outra questão que ela é bem interessante aí, que é a questão B. Opa, foi mal. Eita. Vamos lá. Queridos, 93. O cara fala assim, ó, o descarte de materiais inorgânicos, como plásticos e pneus ao ar livre, pode favorecer a formação de criadouros, onde se desenvolve organismos como a Aedes aegypti, mosquito vetor da febre amarela e da dengue. Queridos, quando eu olhei essa questão pela primeira vez, eu marquei correto, tá? E da segunda e da terceira, e várias vezes eu marquei correto antes de ver o gabarito oficial. Legal? Mas eu não me atentei a um detalhe químico, vamos dizer assim, não é nem um detalhe biológico, é um detalhe químico dessa questão, tá? Mas vamos por partes. Por que eu marquei correto nessa questão e por que até hoje, quando eu dou aula disso, né, a gente conversa em sala e eu falo, essa questão tem uma cara de correto, né? Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, jovens, você deixar plástico e pneu ao ar livre, de fato, vai fazer com que acumule água. E ao acumular água, certo, você acaba favorecendo a formação de criadouros. Legal? E aí, esses criadouros nada mais são do que água parada. Então, lembrar que o Aedes é um tipo de artrópode, é um mosquito, no qual ele tem um sistema, ele tem um desenvolvimento holometabólico, tá? Que significa que a metamorfose dele é completa. E por essa metamorfose ser completa, você acaba justamente tendo um estágio larval diferente do estágio adulto. Então, por exemplo, o estágio larval do Aedes, ele vive em água parada, e o estágio adulto é hematófago, certo? E a fêmea do mosquito Aedes aegypti, de fato, ela é vetor ali tanto da febre amarela como da doença dengue. Por isso eu marquei correto. Porém, queridos, na hora que ele falou materiais inorgânicos, se a gente pensar, plásticos e pneus são materiais orgânicos, concorda comigo? Borracha no pneu é material orgânico. Plástico, ele vem do petróleo, então é material orgânico. E por essa razão, esse item deveria ser marcado errado por não ser materiais inorgânicos. Só que provavelmente o SUESP ele achou ambíguo o item e por essa razão ele resolveu anular esse item, certo? Mas, gente, é só esse o item, só esse o erro. Se eu, por exemplo, excluísse isso aqui e falasse o descarte de plásticos e pneus ao ar livre pode favorecer. Pronto, isso aqui já estaria completamente correto aí para nossa questãozinha, tá? Então, item anulado por conta disso. Aí o cara fala assim no outro. A respeito dos lixões e do seu impacto sobre os seres vivos, assinale a opção correta. Por serem úmidos e quentes, os lixões são ambientes ideais para a reprodução de selenterado. Gente, pelo amor de Jesus Cristo. Gente, selenterado é a mesma coisa de quinidário, que é água viva, é coral, é anêmona do mar. Você já viu coral, anêmona do mar, água viva em lixão? Não faz sentido nenhum, certo? Então o item, queridos, completamente errado, completamente sem noção. B. Animais que se alimentam de resíduos sólidos nos lixões podem contaminar
podem se contaminar com micro-organismos e transmitir doenças para outros seres vivos. Já marcaria isso aqui correto, tá, gente? Por quê? Né? Os animais que se alimentam ali nos lixões, eles podem virar verdadeiros vetores de doença aqui para a sociedade. Então, vários cachorros e gatos podem virar vetores para a sociedade, além de caracóis, caramujos, enfim, e outros indivíduos que se alimentam ali de estrutura dos lixões. Então, sim, eles podem ser vetor, eles podem passar algumas doenças aí para a sociedade, tá? Então, item corretíssimo. C. Os lixões são ambientes inóspitos para a proliferação do reino fungi. Completamente errado. Inóspito não, ele é o sonho do fungo. Concorda comigo? O fungo, queridos, ele é decompositor. Então o lixão está cheio de matéria orgânica em decomposição, então tem cheio de fungo lá, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, na nossa geladeira e vê coisas que estragaram, você vai ver um monte de fungo ali na sua geladeira justamente por isso, porque é uma matéria que está em decomposição. D. Os lixões favorecem a proliferação de baratas, até aqui correto, pois elas utilizam restos alimentares para a alimentação e o desenvolvimento de suas larvas, tá? Queridos, aqui o único problema desse item aqui é o seguinte, tá? Os lixões, eles são bons para as baratas? Sim, mas ela utiliza o resto alimentar para a alimentação e o desenvolvimento de suas larvas. Jovem, não, tá? O desenvolvimento das larvas das bactérias, das baratas, desculpa, elas não necessariamente, certo, são feitas no interior de lixões. Legal até aqui? Então, o indivíduo adulto, lembra? Né? Holometábulo, certo? Então, o indivíduo adulto, ele acaba sobrevivendo ali nos lixões e podendo sobreviver em lixo, mas as larvas dela não necessariamente. Então, o item é errado por conta disso, tá? Besteirinha também, esse aqui dá para confundir um pouco, certo? Mas eu acredito, o que, queridos? Eu acredito que essa aqui, ela tá muito boa, então se você ler ela de primeira, você acaba marcando ela como correta, tá? Queridos, por hoje é só. Um grande beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham aproveitado e lembre-se, qualquer tipo de dúvida é só você procurar a gente lá no Natureza ao Cubo, certo? Esperamos vocês e amanhã tem mais resolução do Paz aqui pra gente. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.